Uma advogada afirmou hoje, deve dar entrada na justiça para ter acesso, para ter autorização de ter esse contato com a garota de 11 anos. E depois eles vão avaliar em que momento, porque dizem que querem ouvir melhor a garota, já que ela, pela idade, a justiça considera o depoimento dela é importante ela revelar o que ela deseja, se permanecer com os avós paternos ou se mudar de estado, como a avó materna Dolores revela e disse ontem aqui no Bahia Meio Dia que a neta, por mensagem, já tinha dito que queria ir morar com a avó e com a tia em outro estado, logo após a notícia da morte da mãe, a cantora Sara Mariano. A mãe também revelou que durante todos esses anos Sara vinha sofrendo violência, mas que a família só veio ter conhecimento em maio deste ano, que foi quando Sara admitiu para a mãe e relatou tudo o que vinha passando, tanto das agressões físicas como as agressões verbais, ser forçada a manter relações sexuais, inclusive os momentos em que o marido chegava em casa bêbado e com isso as agressões elas aconteciam inclusive na frente da filha, momentos em que ele teria até ficado nu na frente da filha tentando forçar essa relação sexual. A mãe também revelou outros detalhes que eles teriam se conhecido pela internet através das redes sociais, isso há quase 13 anos, que a Sara, naquele momento, pagou uma passagem aérea para que Ederlan fosse até Fortaleza conhecer a família de Sara, e isso ocorreu. E logo naquele momento ocorreu um furto na família de R$ 1.500 de um cunhado de Sara e que depois teriam chegado ao conhecimento de que esse furto teria sido feito, segundo a família de Sara, por Ederlan. Ainda assim, Sara veio para a Bahia, eles começaram o relacionamento e desde então ela passou a morar aqui no estado. Quase 13 anos de um relacionamento, também segundo os parentes de Sara, um relacionamento conturbado. Em conversas com a mãe, conversas recentes, a mãe disse que revelou para a filha que há cerca de 2 meses ela teria tido uma revelação, que ela disse que em sonho ela viu toda essa situação desse desfecho trágico que aconteceu, terminando com a morte da filha, que teve o corpo parcialmente carbonizado, ainda não há um laudo pericial com a confirmação de como ela morreu, se ela foi morta antes, se ela, quando foi queimada, ainda estaria viva. Esse laudo, a previsão oficial é de que ele seja divulgado em 15 dias, então a gente vem cobrando isso da Polícia Civil, do DPT, para saber qual a causa da morte, apesar de um documento ser dado ontem à família para poder ser feito o enterro, ainda não há ali detalhes da causa da morte, de como Sara teria sido morta. O que a Polícia Civil confirma até agora é a confissão feita pelo Ederlan de que teria planejado, de teria sido o autor, a autoria, ele pensou, ele planejou essa morte. O que foi ontem pelo advogado dele, Dr. Otto, disse o contrário, que ele não teria confessado, mas hoje a Polícia Civil reafirmou que essa confissão foi feita na noite de sexta-feira, depois que o corpo foi encontrado na tarde de sexta-feira, em que o próprio Ederlan, ele reconheceu o corpo da mulher. Há detalhes de testemunhas que estavam nesse momento, que participaram dessa ida até um matagal que fica aqui próximo a BA 093, próximo ao município, aqui dentro do município de Dias d'Ávila, disseram que Ederlan primeiro foi visto pela polícia e por Ederlan uma sandália. E aí foi perguntado a ele se aquela sandália seria de Sara. Ele confirmou que sim. E naquele momento, enquanto os policiais seguiam para um lado do matagal, ele teria ido exatamente sozinho para o lado oposto, aonde se encontrava o corpo de Sara. Então são detalhes que fazem parte da investigação e a polícia disse que assim que tiver mais novidades, o delegado Evaldo Costa, que é um dos delegados que está à frente deste caso, porque também tem um departamento de polícia do interior, que está junto com a delegacia daqui de Dias d'Ávila nessa investigação que começou desde a terça-feira da semana passada, quando o marido comunicou o desaparecimento em que a Sara teria vindo para o município onde nós estamos na região metropolitana, porque ela iria cantar numa igreja evangélica. E aqui a comunidade evangélica do município negou que tivesse algum evento programado para aquela data. E depois, 3 dias depois, foi quando o corpo foi encontrado. Antes disso,
disso, o Ederlan esteve junto com a filha, a garota de 11 anos, na delegacia para poder registrar o boletim de ocorrência do desaparecimento. Chegou por determinados momentos ficar nervoso com algumas perguntas que foram feitas sobre o caso, parou de responder. Então, isso demonstrava bastante nervosismo naquele momento. E então, na sexta-feira, acabou, segundo a Polícia Civil, depois do corpo encontrado, ele foi conduzido aqui para a delegacia, ouvido e teria feito a confissão. Hoje, ele foi levado para a audiência de custódia e nós estamos aguardando a divulgação do resultado pelo Tribunal de Justiça. Já já a gente volta com mais informações do caso.